Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Feliz, abençoada Páscoa a cada um de vocês, as suas famílias, paz e bem. Vivenciamos no final de semana que passou as celebrações da Vigília Pascal. Ontem, domingo, o dia do Senhor, o domingo da Páscoa. Celebrações que nos colocam no centro de nossa fé. Iniciando agora um novo mês, o mês de abril, nós temos durante toda esta semana a oitava da Páscoa, que são então reflexões, textos evangélicos que nos mostram a manifestação do ressuscitado. Sejam as mulheres, sejam o grupo dos discípulos, chamando eles pelo nome, partilhando do pão, partilhando do peixe, e nesses gestos, nessas atitudes, eles reconhecem o Senhor, o ressuscitado, e eles vibram, se enchem de alegria, de entusiasmo para sua missão. Portanto, nós somos convidados também a vivermos como a presença do ressuscitado. Para que bem possamos viver, caros irmãos e irmãs, esse nosso tempo da oitava da Páscoa, hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, nós temos então o Evangelho de Mateus, o capítulo 28, versículos de 8 até 15. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. E então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, enquanto as mulheres, tendo se encontrado com Jesus, correm a levar a notícia aos apóstolos, os guardas correm também a informar os sumos sacerdotes sobre o curso dos acontecimentos. Os sumos sacerdotes, eles pretendem dar uma explicação ao fenômeno negando a ressurreição de Jesus. Eles não admitem que foram derrotados, inventam então uma história paralela, recorrem à mentira na tentativa de sustentá-la. E por isso, diz o Evangelho, dão dinheiro, bastante dinheiro aos soldados. No fundo, caem no ridículo ao lutar contra as evidências. No entanto, o evangelista Mateus, o que ele faz? Ele centra a sua e a nossa atenção no túmulo vazio. Ele, perante esta realidade, nos leva a tirar, pelo menos, duas conclusões essenciais. Ou Jesus ressuscitou de verdade, ou os discípulos roubaram o seu corpo. Mas o relato, este episódio, ele está organizado de tal modo que não deixa muito espaço para dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipótese à mentira dos sumos sacerdotes. E de anunciar, vão anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, é lá que vocês vão me encontrar. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Mateus escreve, é bom que nós tenhamos presente isso, ele escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, obviamente, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável.
que tinha inaugurado um novo tempo e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de um outro Salvador. A ressurreição, a gente pode dizer, século XXI, a ressurreição, ela continua a ser sinal de contradição. É verdade. É fonte de vida e de salvação para quem acolhe, para quem está aberto à fé e ao amor, mas é motivo de juízo, de condenação, de rejeição para quem se recusa a fazer esse processo de acolhida e de abertura à fé. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 2 de abril, nesse caminho nosso da oitava da Páscoa, nós vamos ter então para nossa reflexão, nossa meditação, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 11 até 18. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou dentro do túmulo. Viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Jesus então disse: Maria, e ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, nós temos aqui mais um relato da aparição de Jesus, agora a partir do Evangelho de João. A gente pode começar dizendo, primeiro, que Jesus ressuscitado, ele reserva para Maria Madalena esse encontro pessoal. Ela representa a comunidade que está à procura do Mestre. Ela chora por não encontrar o corpo de Jesus no sepulcro. Chora naturalmente pela perda do amigo. Ela continua ainda debruçada, mergulhada sobre a morte, ao passo que, livre de todas as amarras da corrupção do túmulo, Jesus está vivo. Quando Maria ela dá as costas ao passado e olha para aquele que a chama pelo nome, descobre que está diante do Senhor ressuscitado e, levada pela emoção, levada pela alegria, tenta segurá-lo. O Evangelho diz que Jesus corrige ela: Não me segures, não me retenha. Essa palavra é importante porque de agora em diante o relacionamento dela com Jesus assume um modo novo, diferente. A missão da comunidade, a minha missão, sua missão, não é segurar Jesus, mas é a gente anunciar Jesus aos irmãos, anunciar Jesus ao mundo. É o que faz então Maria Madalena, tornando-se desse modo, por que não dizer, a primeira evangelista da ressurreição de Jesus. Veja que quando a gente lê esse evangelho atentamente, medita ele profundamente, ele nos comove, ele nos espanta, porque é simples. É um evangelho muito simples. O encontro de Jesus com Maria Madalena e também o anúncio feito pela mulher aos anciãos, aos seus irmãos, encerra
uma importante mensagem para o discípulo de todos os tempos. Qual é essa mensagem? Que o Senhor está vivo e todos nós, cada um de nós, nós devemos procurá-lo por meio de uma caminhada de fé. É um caminho, na certeza de que, se nós fizermos a nossa parte, o Senhor não vai tardar, por sua vez, a vir ao encontro de cada um de nós. E Ele vai nos brindar, vai fazer-se reconhecer. Os evangelhos todos, pós-Páscoa, esse tempo da oitava da Páscoa, faz esse convite para a gente percorrer, fazer esse percurso. Há um caminho de fé. É nesse caminho, nos deixarmos conhecer, mas fazermos a nossa parte nesse nosso itinerário de fé, que o Senhor também se dá a reconhecer. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, 3 de abril, dentro desse itinerário da oitava da Páscoa, meditaremos com o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até 35. O Evangelho conhecidíssimo nosso. Eu sempre digo que esse trecho do Evangelho é o itinerário da iniciação à vida cristã, que é o discípulo de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." E então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." E Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. E nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu no meio deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos falava, nos presenteava, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes a confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Veja, caros irmãos e irmãs, esse belíssimo relato
como que Jesus se dá a conhecer, mediante a partilha da palavra, mediante a Eucaristia. Esse relato de Lucas, que nós escutaremos no Evangelho da quarta-feira, é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus, que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, nos apresenta esses dois aspectos, a escuta da palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Essa experiência, caros irmãos e irmãs, dos discípulos, ela é descrita em dois momentos. Eu gosto muito de fazer essa aproximação. No primeiro momento, vemos-los afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo. Estavam tristes, vão profundamente desiludidos. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso, como libertador de Israel. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas ninguém viu ele. No segundo momento, o que nós percebemos? Nós vemos os discípulos voltar a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um caminhante, de um itinerante, ele se aproxima dos discípulos, conversando com eles, ajuda eles a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Lembra eles as Escrituras, e quando já reacende a esperança neles e o querem reter à sua mesa enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor. Diz o Evangelho que os seus olhos se abriram e reconheceram ele. Penso que o Evangelho, esse ensinamento de Lucas é muito claro. Nós precisamos ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso para o passado. O caminho para a gente encontrar ele é escutarmos atentamente a palavra de Deus presente nas Escrituras e a Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer chegará gradualmente à fé e fará a experiência do ressuscitado. Então a igreja, ela se alimenta da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os seus irmãos reunidos à volta. Como Simeão que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando então sim os fundamentos da igreja. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação concluímos a primeira parte desse tempo da oitava da Páscoa. Desejo a cada um de vocês novamente uma abençoada Páscoa, um bom início de semana, sempre com as bênçãos e a intercessão de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.